Roseiras, uma das flores mais populares do mundo. Originárias da Ásia, são cultivadas há mais de 5.000 anos, mas sua existência é bem mais antiga. Datam de 35 milhões de anos. Existem mais de 100 espécies, milhares de variedades, híbridos e cultivares, entre arbustos e trepadeiras. São plantas lindas que ornamentam muito os nossos jardins e vale muito a pena cultivar. São uma das minhas plantas preferidas e também uma das preferidas de todos os jardineiros. A luminosidade ideal para elas é o sol pleno. Elas precisam de, no mínimo, 2 horas de sol para poder se desenvolver bem e florir abundantemente. Um substrato rico em matéria orgânica favorece bem o desenvolvimento delas, porém, muitas são cultivadas em terra vermelha, né? Inclusive as minhas, eu cultivo em terra vermelha, todas que eu comprei vieram em saquinhos com terra vermelha, então eu diria que elas se desenvolvem bem, né, nesse tipo de solo também. Mas faça aí uma mistura com um substrato aí com bastante matéria orgânica que vai favorecer também o desenvolvimento das suas rosas. A adubação, como ela é uma planta cultivada pela beleza das flores, uma adubação rica em fósforo para incentivar a floração ajuda bastante. Pode ser feita aí até umas 3 vezes ao ano. Você pode utilizar o adubo da sua preferência. Eu gosto de usar nas minhas esterco de gado, misturado à terra ali do plantio, mas também faço adubação com o NPK 414-8 e também pó de café. Já utilizei bastante pó de café nas minhas roseiras. Então, assim, tanto adubos químicos quanto orgânicos vão muito bem aí para ajudar no desenvolvimento das rosas. A rega deve ser uma rega moderada, porque as rosas são plantas aí que resistem bem à falta de água. E uma coisa que elas gostam bastante é de ser regada nas horas mais quentes do dia, né? O contrário da maioria das plantas, né, que preferem a rega de manhãzinha ou no final da tarde, as rosas podem ser regadas em pleno meio-dia, porque elas vão absorver ali a água que elas precisam e rapidamente, com o sol, a terra vai secar, né? E elas gostam bastante disso. Então faça aí sempre regas moderadas. A quantidade de rega vai depender muito do local, né, de cultivo, se é no vaso, se é no chão, né, e também da época do ano, né, em períodos de chuva não faça rega, porque a chuva mesmo se encarrega de fazer esse trabalho. Já a poda, no caso das roseiras, é algo muito importante. As roseiras gostam da poda, tanto de limpeza, quando você tira ali folhas feias, galhos secos, e também os botões, né, das flores que já murcharam. É muito bom fazer essa poda de limpeza para poder a planta ficar mais bonita. A poda de formação também é muito importante, tanto para as rosas arbustivas quanto para as trepadeiras, né, para você ir ali formando a sua rosa, tirar ali aqueles galhinhos mais fraquinhos, tirar os galhos que estão passando para fora do espaço que você quer que ela cresça. É importante também que essa poda seja feita. E também a poda drástica, uma vez ao ano, no inverno de preferência, é muito importante para poder renovar a sua roseira. Muitas pessoas olham a questão da lua para poder fazer a poda. Eu não costumo olhar, eu já fiz teste aqui, eu já podei em várias luas diferentes para testar se fazia alguma diferença e sinceramente eu não percebi nenhuma diferença, né?
só é importante podar no inverno, né? Porque quando chega a primavera, elas já vai estar ali com as brotações novas e bem bonitas, já fortes, para começar a florir logo na primavera. A reprodução é feita por sementes, né? As rosas, depois de polinizadas, as pétalas caem e aquela parte do botão ali que fica, ela fica bem gordinha. E ali dentro tem sementinhas. Pode ser feita a reprodução pelas sementes. Pode ser feito também por estaquia de caule, né? Nem todas vão enraizar, nem todas as variedades de rosas enraizam, né? Então, assim, não se frustre se você plantar galhos e não enraizar, porque realmente não são todas as variedades que são fáceis de fazer muda por estaquia. Por isso, a outra forma de propagação das rosas é por enxertia. Essa enxertia é feita com variedades de rosas que são difíceis de enraizar. Então é feito ali um cavalo, né? São feitas as estaquias com galhos de rosa silvestre, né? Normalmente a rosa silvestre ela enraiza com muita facilidade. Então são feitas as estaquias da rosa silvestre e depois de enraizado é enxertado a variedade ali que a pessoa deseja. A maioria das minhas rosas, né, pelo menos as mudas que eu comprei, são todas feitas dessa forma, todas enxertadas. Por quê? Se eu podar elas e plantar as estaquinhas, elas não vão enraizar. Dificilmente eu vou conseguir uma muda delas, porque elas são cultivares que em seu local de origem elas enraizam, mas como elas não são originárias aqui do Brasil, elas não têm desenvolvimento, né? Ela pode até criar ali as raizinhas, mas ela não tem força para se desenvolver. Por isso, ela é cultivada assim, no cavalo, né? O cavalo ali o porta-enxerto, né? É o galinho que foi plantado e o cultivar vem enxertado em cima, né? A grande maioria delas é dessa forma que é feita, né? Então, nem todas aí vai enraizar, não. Faz parte. Você pode tentar, né? Sempre vale tentar. Eu já tentei, poucas vezes eu consegui, mas nos cultivares mais comuns é muito fácil de enraizar. Você planta ali um galinho, você pode colocar ele na água, que ele enraiza também com bastante facilidade. Só que nesse caso eu tenho dificuldade na hora de passar para a terra, né? Normalmente o galinho já enraizado, quando eu coloco na terra, ele não se desenvolve. Então eu gosto de fazer a muda já diretamente na terra. E como planta ornamental, elas são maravilhosas, ficam lindas em vasos, em canteiros. Tem rosas arbustivas que ficam maravilhosas, isoladas no jardim. Tem também as trepadeiras que formam ali treliças, arcos, pérgolas, fica maravilhoso. Eu tenho as minhas em canteiro e eu acho lindas, lindas, lindas. Cultivo desde quando eu era adolescente. Eu comprei rosas na minha adolescência e eu tinha 5 e cultivava em vaso, ficavam lindas. Só não podem ser cultivadas em ambiente interno, né? Elas são plantas de sol pleno, então elas precisam estar ali a sol pleno para poder se desenvolver bem, florir abundantemente. A poda ajuda bastante também nessa questão da floração e ela é necessária no caso das rosas. É muito necessária fazer, né, a poda nas roseiras. Apesar de dar bastante dó, né, às vezes, mas é necessário para poder manter aí as rosas bem bonitas, bem desenvolvidas, né? E são maravilhosas, tem diversas colorações, matizadas, bicolores, tem simples, tem dobrada, parece até que rosas sempre tem que ser dobrada, né?
virou até uma referência quando a gente vê uma flor bem dobrada, a gente, nossa, é linda, parece uma rosa, mas originalmente as rosas eram simples, né, de 5 pétalas. Legal, né? São muito lindas, né? Plantas que valem muito a pena cultivar, ter no jardim.